para manifestar a palavra de Deus, uma palavra que seja de autoconhecimento, para você ter mais acesso com as coisas de Deus. E hoje eu gostaria de estar falando sobre alguma coisa denominada a escatologia, né? Que está dentro da escatologia, é a batalha do Armagedon. Eu tenho falado sobre a grande tribulação, por onde eu tenho passado, né? Nós vemos diversos títulos que a Bíblia fala desse período. Semana de Daniel, o dia da angústia de Jacó, e os propósitos também da grande tribulação, que é castigar os ímpios, que é preparar a nação de Israel para receber o Messias, e dar também aos homens a oportunidade do arrependimento. O período da grande tribulação, várias semanas estudando sobre esse tema, estudando sobre os 7 selos, sobre as 7 trombetas, sobre as 7 taças, que será o juízo divino, que será derramado da grande tribulação. E na semana que nós vamos entrar, nós estamos falando sobre os personagens da grande tribulação. Isso é matéria que eu vou falar toda segunda. Eu vou estar trazendo aqui algum relato sobre a concernência do Apocalipse, né? Até mesmo sobre o 666, que é a marca da besta. Hoje eu quero concluir esse assunto acerca desse período denominado da grande tribulação. Eu quero estudar com vocês sobre a batalha do Armagedon, que é o último evento que se ocorrerá nesse período, chamado de grande tribulação. Quero mais uma vez agradecer vocês por tudo que vocês têm feito, que têm acessado esses áudios. Você sabe o que é a batalha do Armagedon? Você já ouviu falar desse período? Muito bem. Antes de eu falar da batalha do Armagedon, eu gostaria de explicar o que é o Armagedon. O que é a planície? É uma planície no sentido físico, literal. É uma planície que está em Israel, né? Tem as pessoas que vão em Israel, vê que é um ponto turístico que é visitado pelo mundo inteiro em Israel. Então, significa montanha de Megido. Também é conhecido como Megido, e é uma planície, com um formato triangular que fica no norte de Israel, desde os tempos antigos. É um campo muito fértil e é uma posição estratégica onde ocorreram diversas batalhas desde a antiguidade. É um lugar muito estratégico, é um lugar onde muitas vezes aconteceu isso. Povos e nações que lutaram contra Israel usaram esse lugar exatamente para montar os seus acampamentos, para preparar os seus exércitos para invadir a nação de Israel. Quando nós estudamos a história das guerras, das batalhas que foram travadas nesse lugar de Armagedon, nós podemos dizer que houve batalhas contra os servos de Deus, venceram, né? Vou citar aí alguns exemplos, mas batalha também onde o povo de Deus, o povo de Israel foram vencidos, foram derrotados. Inclusive alguns reis de Israel foram mortos, inclusive nesse lugar. É um lugar fértil, é um lugar plano, mas é um lugar muito estratégico. Nós vemos aí várias guerras que já houve nesse lugar, chamado de Megido ou de Armagedon. Nós podemos dizer que foi desse lugar que Débora e Baraque derrotou os cananeus, conforme o capítulo 4 e 5 do livro do Juiz. Foi nesse lugar também que Gideon triunfou sobre os medianitas. Essas duas batalhas foram batalhas que o povo de Deus foram vitoriosos e triunfaram sobre os inimigos. Mas foi também nesse lugar que coisas terríveis aconteceram, né? Momentos que o povo de Israel foi vencido, foi derrotado. Foi aí em Armagedon que Saul foi morto numa batalha contra os filisteus. Foi aí também em Armagedon que o rei Acasias foi morto por Jeú, e que o rei Josias também foi morto
foco na invasão pelos egípcios, conforme segundo livro dos Reis e segundo livro das Crônicas. Então nós podemos dizer que esse lugar, desde os tempos passados, que nos traz história de grandes guerras, de grandes batalhas, que algumas o povo de Deus foi vitorioso e outras o povo de Deus foram derrotados. E é nesse lugar chamado de Armagedon que será travada a maior de todas as batalhas. Nós podemos dizer a última batalha que será enfrentada pelo povo judeu, pelo povo de Israel. Antes de eu falar, eu já disse em várias vezes que eu me manifestei por áudio aqui, de falar que o povo de Israel sempre foi alvo de muitas guerras, de muitas batalhas, de muitas invasões e de muitas dispersões. Na verdade, é um povo amado, um povo muito, muito querido, mas também odiado por muitas nações. Nós, cristãos, por exemplo, nós oramos por Israel e queremos o bem dessa nação desde o povo, mas a verdade é que Israel está cercada de nações inimigas. Muitos povos árabes que querem destruir, que querem arruinar, que querem exterminar. Então nós vamos ver nessa palavra de hoje que não é uma questão simplesmente humana, não é simplesmente um ódio de povos e nações. Por trás desse ódio, por trás dessas guerras, por trás dessas batalhas, há uma mente superior, que é a mente de Satanás, que está arregimentando povos vizinhos para tentar destruir ou arruinar a nação de Israel. Eu já disse, mas torno a dizer, que a existência do povo judeu hoje, a existência da nação de Israel, só pode ser explicada por uma única palavra chamada milagre. Se não for a mão de Deus, se não for as intervenções divinas, esse povo há muito tempo já teria sido exterminado. E nós vamos perceber que é exatamente nesse lugar chamado Armagedon que o anticristo arregimentará um grande exército com grandes números de nações, com o intuito de partir em direção a Israel para tentar mais uma vez exterminar esse povo. De acordo com as profecias bíblicas, será nesse lugar onde o anticristo vai lançar seus ataques contra o povo judeu e avançará com destino a Jerusalém, e o seu propósito é exterminar a nação de Israel e os judeus. Então ele vai regimentar um exército, nada mais nada menos do que 200 milhões de soldados. Nós podemos ver isso em Apocalipse capítulo 9, versículo de número 16, onde a palavra de Deus diz assim: e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, é o número deles. Então, na revelação do Apocalipse, João viu os prenúncios dessa guerra. E lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, diz que os congregaram no lugar que se chama Armagedon em hebreu. Então, esse lugar será palco de mais uma guerra, que é exatamente aonde vai ser a última investida para tentar destruir o povo judeu. Então, o que será de Armagedon? Que ocorrerá a maior batalha da história. Essa planície vai ser transformada no maior campo de batalha que o mundo já presenciou, sem dúvida. Será uma guerra de proporções mundiais. Diversas nações do mundo estarão com seus exércitos lá no Oriente Médio, prontas para destruir a nação de Israel, para destruir os judeus. Nós vamos levar os textos bíblicos que apontam, que mostra essa profecia, vários textos bíblicos que nos mostram isso, tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento, no livro do Apocalipse. Então nós vamos estudar também sobre os propósitos. Quais são os propósitos dessa batalha do Armagedon? Eu diria que ela tem propósitos diabólicos
Existe propósito humanos e existe propósito divinos. Por quê? Por incrível que pareça, nós vamos primeiro pensar no propósito diabólico. Satanás, ele sempre tentou destruir, arruinar esse povo. No passado, porque era através do povo judeu que viria o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Creio que Deus nos dará a oportunidade de trazer em breve algumas palavras aqui no áudio sobre a nação de Israel, que é considerada como relógio escatológico, né, essa nação. Então, Satanás, ele tentou exterminar, destruir esse povo, exatamente por conta que através dessa nação viria o Messias. Então, ele não conseguiu, o Messias veio, né, cumpriu sua missão, morreu na cruz do Calvário, mas existe ainda muitas outras profecias que vão se cumprir no mundo através dessa nação, através desse povo. Inclusive, na próxima semana, se Deus assim nos permitir, eu quero trazer uma série de palavras sobre o reino milenial. E Cristo estará reinando através de Jerusalém, através das profecias bíblicas. Então, acima de tudo, essa guerra não ocorrerá, não é simplesmente por questões políticas, por questões humanas, mas há propósito diabólico. Inclusive lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, no versículo de número 12, diz assim: pelo que alegrai-vos os céus e vós que nele habitai, ai dos que habitam na terra no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então Satanás se entra aqui no período da grande tribulação, está aproximando o dia da vinda de Cristo, o dia que ele será preso por 1000 anos, e também ele vai lutar com intuito, com desejo, com propósito de destruir a nação de Israel. Ainda nesse mesmo capítulo, no versículo 17, diz: e o dragão irou-se contra a mulher. Que mulher é essa? A mulher do capítulo 12 é a nação de Israel, né? E diz: e foi fazer guerra ao resto da sua semente, ou seja, os judeus que estiver habitando em Jerusalém, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então Satanás, sabendo que tem pouco tempo, ele vai partir exatamente com esse intuito de destruir a nação de Israel. Nós vamos perceber que a atividade satânica que move as nações daquele dia é claramente descrita lá por João, lá no capítulo 16 e no verso 13 e 14. Olha, Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 14 diz assim: e da boca do dragão, quem que é o dragão? Satanás. E da boca da besta, quem é a besta? O anticristo. E da boca do falso profeta, que é o líder religioso, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. O que esses espíritos, esses demônios, esses seres espirituais vão fazer? Diz o versículo 14: porque são espíritos de demônios que faz prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí você pergunta: como é que essa batalha é considerada como o grande dia do grande Deus Todo-Poderoso? Você vai entender daqui a pouco, porque Deus nunca é pego de surpresa, meus irmãos. O nosso Deus, ele é onisciente, e mesmo que Satanás esteja preparando, planejando alguma coisa, mas o nosso Deus, que vê e conhece o futuro, já sabe de antemão o que ele vai fazer. Então, quando esses espíritos imundos saem ao encontro dos reis da terra, colocando ira, colocando ódio no coração das pessoas, dos reis, para tentar destruir Israel, a Bíblia diz que esse dia da batalha é conhecido como o dia do Deus Todo-Poderoso. É o dia que Deus vai agir em benefício de seu povo. Então, o primeiro propósito é um propósito demoníaco, diabólico. Satanás vai tentar exterminar o povo judeu. Mas há um propósito também humano, que é o propósito do anticristo. Qual que é o seu propósito? É destruir também o povo de Israel. Nós vimos aqui na profecia das 70 semanas
Nós vimos aqui que o anticristo vai fazer um pacto, uma aliança de paz com o mundo. Isso está em Daniel capítulo 9, versículo 27. Você deve lembrar que eu já citei isso. O anjo diz a Daniel capítulo 9, versículo 27, ele quem? O príncipe que adivinha. Ele firmará o concerto com muitos por uma semana. Uma semana aqui é 7 anos. E na metade da semana, ou seja, quando passar os primeiros 3 anos e meio, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então ele vai proibir as ofertas no templo em Jerusalém. Aí você pergunta, o templo de Jerusalém não foi destruído? Mas ele vai ser reconstruído. Não sabemos se antes ou depois do arrebatamento, mas o templo será reconstruído. Veja como o texto fala. E sobre a asa da abominação virá o assolador. Esse assolador é o anticristo. E isso é o que está determinado, será determinado. Então nós vimos que há um propósito diabólico. Satanás deseja exterminar o povo, deseja exterminar a nação de Israel. Há um propósito humano do anticristo influenciado como Satanás, porque nós já vimos quando estudamos sobre o anticristo que ele vai agir segundo a eficácia de Satanás. E por Satanás estar agindo no mundo através dele, ele vai fazer com que nações, eu não vou dizer todas as nações, porque haverá nações que vai estar a favor de Israel, não temos dúvida, mas ele vai fazer que muitas e muitas nações criem ódio e tenha desejo de exterminar a nação de Israel. Mas além do propósito e além do propósito do anticristo, que é o mesmo propósito de destruir, arruinar o povo de Israel, há um propósito divino na batalha do Armagedon. E qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Cristo através dessa batalha? Aniquilar exatamente o poderio do anticristo e dos seus exércitos. Eu diria isso, que Cristo fará uma espécie de emboscada. Quero lembrar os nossos queridos irmãos que nos ouvem todos os dias, que esta palavra é ilustrativa, que eu estou ilustrando aqui, mas essa é a ideia de Cristo descendo. Inclusive, eu vou falar sobre isso muito semana que vem agora, a vinda do Senhor Jesus em glória. Essa vinda aí não é o arrebatamento da igreja, é a vinda de Jesus em glória, que dar-se-á no final da grande tribulação. Jesus virá exatamente na ocasião em que Israel estiver cercado por essas nações, sem nenhuma expectativa de vitória sobre essas nações, sobre esses exércitos, porque os poderes terrenos humanos estarão contra a nação de Israel. Quando tudo parece perdido, quem vem para guerrear a favor de seu povo? O próprio Cristo. Um dos propósitos, um dos objetivos da vinda de Jesus em glória é exterminar as nações inimigas de Israel. Nós vamos ver em vários textos. Então, quando Jerusalém estiver cercada pelos exércitos das nações confederadas, que será liderada pelos anticristos, o Senhor descerá em seu socorro sobre o Monte das Oliveiras. Nós vamos ver Zacarias, capítulo de número 12, e no versículo 2 e 3. Zacarias 12, capítulo 2 e 3, olha o que diz a palavra de Deus. Eis que porém Jerusalém como copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá quando o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente será despedaçado, e ajuntar
levantar-se-á contra ela todas as nações da terra. Então várias nações do mundo inteiro vai estar ali contra a nação de Israel, intuito de destruir, mas Cristo virá a favor do seu povo. No capítulo 14, versículo 2 a 4 do mesmo livro, o texto diz assim: porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido para o meio, para o ocidente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, a metade do vale se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então Cristo virá a favor do seu povo, descerá literalmente, visivelmente. É esse texto que a Bíblia diz que Deus vem, é capítulo 24 de Mateus, versículo 30, ele vem como relâmpago, que vem do 4, que vai até no 30, do 24, do 4 até o 30, que ele vem para julgar as nações e implantar o seu reino milenial. Lá em Apocalipse, capítulo de número 17, versículo 14, nós vamos ver o que diz a palavra de Deus lá. Apocalipse 17, versículo 14 diz assim: eis que combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores e Rei dos reis vencerão os que com eles chamados, vencerão os que estão com ele chamados eleitos e fiéis. Então Cristo descerá e irá pelejar nessa batalha. Diz ainda no capítulo de número 19, versículo 11, 14 e 15, diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama fiel-se verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 14: e seguíamos os exércitos que há no céu, e cavalos brancos, vestidos de linho fino, brancos e puro. Versículo 15: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e eles a regerá com vara de ferro. Ele mesmo é que pisa no lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Deus Todo-Poderoso. 19 e 21: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre cavalo e seus exércitos. É que a princípio os mísseis, as bombas estarão apontadas em direção a Jerusalém. Mas quando Jesus vier, a sua vinda em glória, dá-nos a entender que os mísseis serão apontados para o alto, como que uma tentativa de impedir que Cristo venha ao encontro, ao socorro do seu povo. Mas diz o versículo de número 21: e os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, nessa batalha, onde com certeza será um período de muito sofrimento para o povo judeu, nós lemos aqui as profecias que haverá invasão da cidade, que as mulheres serão envelhetadas, que a cidade será saqueada, que muitos judeus serão mortos, outros judeus terão que fugir para outros países. Mas o fim dessa batalha, quem irá pelejar, quem irá guerrear, será o próprio Senhor Jesus. Isso ocorreu muitas vezes no passado, quando às vezes uma nação estava em perigo, em apuro, mandava um mensageiro buscar socorro através de uma outra nação, e às vezes a outra nação vinha ao encontro daquele povo com seus cavalos, com seus exércitos, vinha para socorrer. E quando aquele exército que estava vencendo a batalha menos esperava, vinha um exército maior, mais forte, mais poderoso,
para socorrer aquela nação, aquela cidade que estava sendo destruída. Só que dessa feita, nesta batalha, quem vai pelejar não são um exército humano, não são homens que estarão guerreando a favor de Israel. Embora, claro, algumas nações estarão a favor de Israel, não tenho dúvida, mas quem irá pelejar será o próprio Senhor Jesus Cristo. É esse o sentido do texto que diz que as suas vestes estavam salpicadas de sangue. E esse sangue representa exatamente o sangue dos inimigos, que Cristo virá para pelejar a favor de Israel, para pôr fim à batalha dos Armagedon e para implantar o seu reino milenial. Então, meus irmãos, esse assunto de escatologia é um assunto muito interessante. Eu sempre tento trazer alguns tópicos, alguns episódios sobre esses eventos nas palavras que a mim é confiabilizada nas igrejas. Porque é um assunto que nós devemos estar com concernente, inserindo, com muita concernência, inserindo nas pessoas, porque hoje, meus irmãos, não é querendo falar mal de A ou B, a gente não vê mais palavra de arrebatamento, de juízo final, de salvação, né? Hoje relativizou, é o povo que quer uma palavra de autoajuda. A palavra hoje que é pregada é uma palavra que não assim, desperta, é uma palavra que traz alívio, é uma palavra que faz a pessoa acreditar na prosperidade, que faz a pessoa acreditar que ela já tem Deus, que ela já é salva. Não, nós temos os parâmetros que temos que fazer para nós adquirirmos a nossa salvação. Então amanhã, se Deus permitir, estarei na sede, na parte da manhã, a partir das 7, a partir das 8 horas, 8h30, eu estarei chegando na igreja para dobrar meu joelho e fazer minha oração de preparação. E nas 9 horas eu estarei subindo o santo altar do Senhor, e às 10 horas, meus irmãos, nós estaremos encerrando para retornarmos abençoado para o nosso lar. Você e toda a sua família são meus cordiais convidados de honra. Deus abençoe a atenção de todos vocês e a paz do Senhor Jesus. Esse quem vos sauda, eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador ele. Boa noite e fiquem todos em paz, em nome do Senhor Jesus.